E aí, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano. Hoje eu quero trazer uma aula assim bem bacana, bem legal mesmo. Eu quero te ensinar como aferir a pressão arterial ou como medir a pressão arterial, tá bom? Eu vou te ensinar o passo a passo, então eu peço para você ficar comigo até o final desse vídeo. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo um botão vermelho aqui do lado? Clica nele e já se inscreve aí, tá? Para estar sempre atento aos novos vídeos. Eu produzo vídeos todos os dias, tá? Então todo dia você tem conteúdo novo aí, tá bom? E já deixa o seu like também nesse vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Só mais uma coisinha. Eu quero deixar um presente para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um e-book para você baixar com as principais terminologias utilizadas na enfermagem. Tem dúvida aí, são muitas terminologias, né? Então você vai poder abaixar esse e-book aí e poder estudar as principais terminologias. Deve ter uma senha nesse e-book, tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu vou deixar também o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis, tá? Estou com uma promoção muito boa do curso, são mais de 30 vídeos, curso totalmente online, que eu ensino tudo sobre cálculo e tudo sobre medicação. Vou deixar na descrição do vídeo para você também, tá bom? Então vamos lá. Como aferir a pressão arterial? Fique bem atento que esse vídeo ficou bem bacana. Ó, primeiramente, para aferir a pressão arterial, nós iremos precisar de duas coisas. Nós iremos precisar do esfigmomanômetro, nome difícil de falar, né? Quase que a gente enrola a língua. E também do estetoscópio. Eu preciso dessas duas ferramentas para poder fazer a aferição da pressão arterial, tá bom? É muito importante nós sabermos que o tamanho do aparelho para a gente aferir a pressão arterial é importante. Por quê? Porque não adianta eu pegar um aparelho que eu utilizo na pediatria, em criança, para aferir a pressão arterial de adulto, que não vai dar certo, tá? O aparelho, ele precisa ter o tamanho adequado, tá? A circunferência do aparelho, ela precisa ser 40% da circunferência do braço do paciente e o tamanho também é bastante importante ter o tamanho correto, tá bom? Os locais para aferir a pressão arterial também é muito importante. Nós iremos aferir onde nós temos a artéria. Então nós temos a artéria radial, a artéria braquial, nós temos a artéria tibial, que fica lá no nosso pé, e nós temos também a artéria poplítea, que fica atrás do nosso joelho, tá? Esses são os locais de aferição da pressão arterial. Mas o local mais comum que nós utilizamos é da artéria braquial, que fica nessa região. Nós precisamos tomar algumas medidas antes de aferir ou de medir a pressão arterial. Muito importante. A posição do paciente é muito importante que ele esteja sentado, não esteja com as pernas cruzadas e que ele esteja relaxado. E que o membro dele, de preferência, fique na altura do coração. Isso é muito importante também. E outra coisa importante é em relação à bexiga. Se o paciente estiver com muita vontade de urinar, se você aferir a pressão dele, ele com vontade de urinar, a pressão com certeza vai ser maior. Então, o ideal é o paciente esvaziar a bexiga, tá? E você aferir a pressão dele sem ele estar com vontade de fazer xixi. É muito importante também que o paciente, antes de aferir a pressão arterial, que ele não tenha ingerido bebida alcoólica, alimentos ou tabaco. Se por acaso ele fez isso, nós iremos aferir a pressão dele após 30 minutos. E se ele acabou de chegar na sua unidade, se ele caminhou, você vai pedir para ele aguardar durante 5 minutos para depois aferir a pressão dele, porque essas coisinhas são simples, porém podem dar alterações e dar um falso diagnóstico. Tá? O sonzinho que a gente escuta no momento que a gente está aferindo a pressão, quando a gente está ouvindo ali, né, com o estetoscópio, esse sonzinho, ele tem um nome também muito estranho, tá? Nós chamamos de som de Korotkov, tá? Sons de Korotkov, que é o barulhinho que a gente vai escutar da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, tá bom? E esses sons, eles são classificados da seguinte forma, tá? Existe uma classificação desses sons. Nós temos 5 fases para poder classificar esse som. A primeira fase é quando surge o som. A segunda fase é no início dos batimentos, aqueles ruídos, tá? No início do batimento. A terceira fase, o ruído ele vai desaparecendo.
Agora, eu irei descrever a técnica da aferição ou da medição da pressão arterial, tá? Primeiramente, nós vamos chegar no nosso paciente, nós iremos explicar o procedimento para ele, que nós iremos aferir a pressão arterial dele, tá? É legal você fazer algumas perguntas, né? Se ele acabou de se alimentar naquele momento, se ele está com vontade de ir no banheiro para fazer xixi, tá? E você colocar ele na posição correta, tá? É bem interessante a gente fazer isso. Eu preciso verificar se o manguito, se ele está desinsuflado, tá? E se o manômetro, aquele reloginho, se ele está calibrado, porque acontece da gente pegar e ele está descalibrado. Se ele estiver descalibrado, ele vai estar fora da marcação ali do ponto zero, tá? É muito importante a gente olhar isso. Eu vou realizar a higiene das mãos, vou posicionar o paciente na posição correta, conforme eu disse para vocês, né? De preferência sentado ou deitado e o braço na altura do nível do coração, tá? Eu vou colocar o manguito no braço do paciente, no braço que foi escolhido, tanto faz direito quanto esquerdo. E quando eu colocar o manguito, ele precisa ficar 2 centímetros acima da fossa cubital. Então eu coloco o manguito, ele precisa ficar 2 centímetros acima do meio do braço, onde tem a dobradura, tá? 2 centímetros acima. Eu preciso posicionar a borracha sobre a artéria braquial, a borracha ali do esfigmomanômetro, né? Sobre a artéria braquial, tá? Eu vou palpar a artéria braquial e vou sentir. Aí no momento que eu palpei a artéria braquial e eu senti, eu vou colocar o estetoscópio, né? Eu coloco ele na orelha e vou colocar ele acima da artéria. Quando eu coloco ele acima da artéria, eu consigo auscultar o som da artéria, tá? Eu escuto esse som. Aí eu vou insuflar o aparelho até eu não mais ouvir o som da artéria, tá? Que tá aqui com o meu esteto. Não ouvi mais, eu paro de insuflar e vou desinsuflar o manguito lentamente, vagarosamente. E vou observando o reloginho, tá? Ele oscilando, né? Como no exemplo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou desinsuflar o manguito lentamente e eu vou identificar o som. O som da sístole é o som mais forte. E o som da diástole é o som mais fraco que eu vou identificar no momento da oscilação do reloginho, tá? Após eu identificar o som, eu vou fazer a minha anotação de enfermagem. Por exemplo, se eu aferir a pressão, se deu 130 por 80, eu digo que a pressão está 13 por 8. Se deu 190 por 100, eu digo que a pressão está 19 por 10, tá? É muito importante a gente saber fazer essa diferenciação. Quando a gente vai anotar, a gente não vai anotar 12x8, a gente vai anotar 120 por 80. Ou 13,8. Nós iremos anotar 130 por 80, tá? Isso é muito importante para a gente poder saber fazer a anotação correta. E lembrando que essa aferição com esse aparelho é por milímetros, gramas de mercúrio, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar esclarecendo para você, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.